Olá, queridas famílias e público em geral. Bem-vindos ao nosso primeiro Singular Connect. É o videocast da escola que te conecta aos principais assuntos de forma singular. Hoje a gente vai tratar de um tema chamado Brain Rot. O que acontece quando a mente nunca descansa? Para a gente poder falar sobre isso, a gente tem aqui a presença ilustre do nosso professor bilíngue, o Lucas Aquino, um cara que é o responsável pela aplicação das metodologias de PBL, CLIO, também é responsável pelas simulações da nossa escola. Aqui com a gente também o professor Cristiano, professor de literatura, o mestre das grandes obras dos autores contemporâneos e dos tempos de outrora, né? E além disso, o Cristiano também é psicólogo. E aí eu trago esses dois hoje para a gente conversar sobre esse assunto que de fato tem afetado essa geração atual. Queria começar com o Lucas. Lucas, o que significa você que é o professor aí de idiomas, né, do inglês, o que significa o termo brain rot? Quando a gente tem a tradução, quando a gente tem a tradução aí literal da palavra, né, brain vem do cérebro e rot é de apodrecer. É aquela coisa que você vai apodrecendo o cérebro de pouco em pouco. E aí, claro, que a gente não está falando no sentido biológico da coisa, né, mas a gente está ali falando sobre o descarte de tanto conteúdo que vem chegando na nossa mente que acaba deixando a gente zonzo, a gente acaba deixando a gente fora do nosso eixo no sentido mesmo aí, cultural, social, intelectual. Então é mais nesse sentido de estar aí destruindo de pouco a pouco a nossa capacidade até de descansar, né? Uhum. E essa perspectiva, então, não é simplesmente referente, então, a um contexto biológico, como você já falou, né? Mas tem uma aplicação dentro das redes sociais. Com certeza. É aquela coisa de quando... Isso já acontece muito nessas gerações, especialmente pós-pandemia, em que a pessoa fala, hora de dormir. Essa é a hora que ela pega e passa ali 1, 2 horas vendo conteúdos que ele não está absorvendo de maneira efêmera, de maneira rápida e que não está agregando a nada no dia dele, apenas impedindo a mente dele de descansar e a mente dele de conseguir chegar àquele estado de agora está na hora de eu descansar, absorver todo o resto do meu dia e parar. Não, então a gente continua ativo mesmo quando a gente já não está mais fazendo nada. Não tem o espaço ali de descanso, espaço de desligamento do cérebro, né? A gente continua de forma ativa, só que uma forma ativa não benéfica, porque tu não tá absorvendo nada. Por vezes tu passa tá ali no TikTok, por exemplo, tu passa o TikTok sem nem lembrar o que acabou de vir. Então você não tá absorvendo nada, tá apenas ali passando. Entendi. Esse termo ele foi eleito o termo do ano de 2024, né? Pelo dicionário britânico. Tu escutas os teus alunos falarem esse termo? Bastante. As pessoas se referem dessa forma? Os meninos se referem, especialmente os mais novos, ali de 6º, 7º ano, eles se referem muito no sentido de personagens, né? Personagens que foram criados para ficar endossando o brain rot. Então, esses personagens normalmente feitos por AI, que estão sempre ali criando cenários que são contínuos o tempo inteiro. Então é o tubarão de tênis que vai pra praia, o tubarão de tênis que vai pro shopping. É algo que é muito efêmero, é muito fútil, não agrega nada, mas tá ali o tempo inteiro presente na vida dessas crianças que eles só conseguem falar sobre isso e fazer piadas em cima disso e contextualizar em cima disso. Eles querem escrever textos, às vezes, contando a história desse personagem que não é um personagem, né? É um desenvolvimento ali de marketing. Como é que fica a questão do adulto, né? do pai, que às vezes quer uma explicação lógica sobre algo que é totalmente nonsense lógico, né? Assim, Cristiano, queria que falasse um pouquinho sobre isso, porque o adulto querendo se inserir nesse contexto, às vezes é exposto mais ao ridículo em querer uma explicação. Perfeito. Do que de fato tem alguma coisa nesse contexto. Inclusive, né? Até não dando sentido, devido ao fenômeno. Por exemplo, muitos pais já conversando comigo disseram assim, mas eu não sabia que isso significava isso. Eu já tinha visto várias vezes esse crocodilo, esse tubarão no celular com meu filho, mas não sei o que significava. Exatamente essa ideia inocente do esvaziamento do sentido é que traz o apelo, o convite para o consumo desse material. Então os alunos eles vão repetidamente como uma grande brincadeira usufruindo, consumindo esse produto e entrando num mundo cada vez mais esvaziado, não é? Cada vez mais esvaziado. No ensino médio,
eu já não percebo tanto. No ensino médio eu não consigo enxergar tanto esse fenômeno específico dos personagens. Mas o fenômeno em si, desse apodrecimento, entre aspas, do cérebro, ele já aparece realmente de uma maneira da atenção prejudicada. Então são os alunos que não conseguem ficar com o celular guardados, a dificuldade de lidar com o estudo e os celulares. Então é diferente a forma como isso chega até o aluno do ensino médio. Não deixa de ser o mesmo fenômeno, né? Mas é diferente. Cristiano, existe um tempo na literatura que diga especificamente a respeito de quanto tempo é necessário para que uma pessoa consiga, enquanto está consumindo um conteúdo, fixá-lo? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Na verdade, isso depende diretamente do princípio da neuroplasticidade. Se a gente pensar, por exemplo, em épocas onde os estímulos eles eram mais lentos, o contexto ele era menos acelerado, a gente tinha naturalmente um outro processo de aquisição. E daí, às vezes, até a impressão de que, a gente já ouviu isso várias vezes, de que as pessoas aprendem mais rápido, as crianças estão aprendendo mais rápido, mas na verdade isso é uma questão que tem variáveis contextuais. Então, hoje, o nosso cérebro ele é exposto a estímulos cada vez mais acelerados, e não só ele, a própria cultura da vida veloz e fragmentada fez com que nós lidássemos com isso de uma maneira um pouco mais menos eficaz, entende? Então o que vai acontecer? O sujeito ele tem uma dificuldade de reter determinado conteúdo ou de memorizar determinado assunto ou aprender determinada matéria, não porque ela necessariamente é curta, mas é porque existem outras milhares de possibilidades que estão ali ao toque dele, já outros vídeos para ele passar. Então, por que ele vai ficar 30 minutos, 40 minutos tentando aprender alguma coisa se a própria cultura é a cultura dos 15 segundos e dos 30 segundos? Então, não é uma questão necessariamente neuropsicológica, mas é também contextual. Então, isso varia de acordo com o tempo. Entendi. E aí, considerando essa perspectiva em relação à neuroplasticidade, a gente sabe que isso vai diminuindo na medida em que a pessoa vai envelhecendo, correto? Sim. Então, a tendência natural é que se eu consumo demais videozinhos curtos, né? Na medida em que eu vou envelhecendo com esse hábito, então naturalmente eu poderia ter um prejuízo na minha atenção sustentada, como a gente estava conversando antes. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso. A gente pode ter naturalmente uma dificuldade de manter isso que a gente estava conversando, que era sobre a atenção sustentada. Veja, se essa neuroplasticidade ela vai de alguma maneira também vamos dizer que decaindo, né? Ou melhor, se adaptando de uma forma específica ao nosso corpo, se a gente não consegue, não é treinado nem culturalmente a ler um livro, a assistir a um filme de 2 horas, que hoje, por exemplo, um filme de 2 horas para um adolescente é algo impossível se não estiver com o celular do lado. Eu vou até mais longe. Músicas de mais de 3 minutos para eles são músicas muito longas. Ou seja, a gente que vem de uma cultura que a gente tem músicas como Bohemian Rhapsody, que tem quase seus 10 minutos aí, para eles isso é uma tortura, é uma coisa que eles jamais conseguiriam endurar por muito tempo, né? Porque para eles já é muito tempo. Como assim a música tem 3 minutos e 50? Vou ter que ouvir tudo isso? Então, assim, vai muito além só do que a gente tá falando do filme. Porque o filme eu me desloco às vezes para sair de casa e vou ver o ato do cinema, né? E aí eu sei que eu vou estar condicionado a um período de tempo, de 1h30, 2 horas ali, em que eu vou estar... A minha atenção tem que ser um pouco mais voltada. Mas a música, que é algo que você faz do dia a dia, ainda assim eles acham longa, né? Perfeito. Onde eu quero chegar é exatamente... Existe um fator contextual muito forte. Não adianta a gente treinar, não adianta a gente tentar individualmente, se culturalmente o mundo ele está encaminhando para isso. Uhum. Esse é o grande fator. Então, culturalmente, a gente está acelerando e fragmentando cada vez mais. Onde a gente vai chegar é uma grande questão, né? Então, eu costumo conversar com os meus alunos e dizer assim, olha, antigamente você tinha um podcast, aí virou corte de podcast. Aí virou corte de podcast em 2x. Aí é corte de podcast 2x com vídeo satisfatório na metade da tela. Então já não basta mais ser só podcast, ou ser só o corte do podcast, ou ser só o podcast. É preciso que haja o cara reagindo, né, ao vídeo curto, na metade da tela. Então assim, qual é o próximo passo? Eu até já brinquei com os meus alunos nesse vídeo. Eu não sei qual é o próximo passo. Vai dividir a tela em 3 agora? Em 4? Não sei. Então assim, isso é o que a gente vive hoje, né? E que atinge os nossos alunos, os filhos dos... E assim, tá começando a atingir todos os espectros, né? Porque assim, a gente vê recentemente, eu não sei se foi esse ano ou se foi no final do ano passado, em que a Globo lançou a primeira novela vertical dela.
que é uma novela voltada pro TikTok. Ela tem a duração aí de 3 minutos. Mas qual é o formato que você diz? Formato pra tu olhar na tela, né? Então, pra que a pessoa tenha, assim, o spam dela é aquele 3 minutos, sendo que novela é algo que a gente acompanhava ali por ano. Era uma novela a novela às 9, todo mundo parava às 9 da noite pra assistir a novela. Hoje em dia, não, você pode assistir a novela que ela foi feita para ser uma novela de TikTok, basicamente. Vocês estavam falando sobre essa oração, né? E essa parte de 1x, que virou 1,5x, que depois virou 2x. E aí, quando tava falando sobre música, pelo menos me corrija se eu estiver errado. O lance da aceleração, ele tá envolvido dentro do contexto do brain rot, né? E talvez um dos poucos conteúdos que não faça muito sentido consumir em 2 vezes, né, mais veloz, sejam músicas, porque você perde a experiência o andamento, estética, né, Mas do ritmo e tudo mais. Engano, porque existe uma cultura nichada ainda, mas existe de músicas que você lança a versão e lança a versão speed up, que é a versão em que a música é tipo 0,2 ou 0,1 mais rápido. Então tem sim uma cultura também, que aí eles aumentam a velocidade da música para parecer uma coisa mais techno, uma coisa. Então existe uma cultura, ela não é tão forte realmente, porque muita gente critica a questão da falta ali da musicidade, né? Mas ela existe. Então, assim, Aí, até Cristiano, isso... qual é o próximo passo que tu tá perguntando? Isso vai disseminar, então. Recentemente, um aluno meu disse que ele contratou, se eu não me engano, é o YouTube Premium, que tem agora o 4x. A versão 4x de acelerar está disponível na versão paga, e ele contratou a versão paga para poder usufruir. Eu fico perguntando, o que a pessoa absorve desse vídeo? É mais o ato de estar assistindo do que realmente estar consumindo, entendeu? Mas essa é a questão do brain rot, né? Sim, que é assim, sim. Múltiplos estímulos em pouco tempo, o máximo que tiver esse bombardeamento, e eu vou pegando o que for possível pegar de tudo isso que vai aparecendo. Ou nem pega nada, porque talvez a questão principal seja encher meu cérebro de dopamina, né? Sim. E aí, se ficar alguma coisa, ficou. Se não, ok. Tá se criando uma geração que é muito analfabeta midiática. Eles não conseguem interpretar nada além do que eles mesmos consomem. Tipo, séries que estão saindo agora, as pessoas, ela precisa ser muito mastigada. E aí a galera que assiste mesmo se sente, às vezes, prejudicado porque, poxa, tô me sentindo idiota, porque o tempo inteiro tá tendo que mastigar essa cena que é muito óbvio o que tá acontecendo, mas a pessoa que não tem aí o spam de parar pra analisar o mínimo, não consegue pegar. E aí as grandes corporações acabam sendo afetadas também, né? A própria construção da personagem, né? O tempo que é preciso para dar densidade à personagem, ela é de alguma maneira comprometida, né? A gente pensa, por exemplo, a própria literatura, de alguma maneira, ela hoje é vista também com os olhos assim reticentes dos alunos, entende? Porque você imagina, né? Se viver num mundo como esse, se você não tem um hábito e a cultura da leitura, você está aí suscetível a viver eternamente nisso, que é o estímulo extremo da coisa. Então, assim, é preciso criar esse hábito da leitura e que ela é insubstituível, não tem como. A construção literária, ela te possibilita uma experiência estética muito mais profunda, mas convencer o aluno a topar essa aventura tem sido cada vez mais difícil, porque para ele, factualmente, olhando o mundo ao redor dele, não é o que acontece. Sim. Não é o que está aparecendo, não é o que aparece culturalmente para ele. Então, é preciso ver os pais lendo, é preciso entender que a leitura é importante, é preciso ler, porque, caso contrário, no mundo como está, isso não é de forma alguma visto. Sem contar que eu posso até estar lendo, mas os meus companheiros ali ao meu redor provavelmente não vão estar. Então eu não acabo criando um desconecto do meu conteúdo que eu tenho pra falar com eles na hora do recreio, nas redes sociais depois. Então, assim, eu tô lendo, mas se a minha galera não tá lendo, eu não crio essa comunidade. Então, pertencimento, né? E eu acabo, por tabela, saindo da leitura porque ninguém tá lendo, então eu também não vou ler. Faz algum tempo eu vi um outro termo, que talvez encaixe aqui na nossa discussão, que é FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, assim, os meninos, eles têm acesso a muito conteúdo curto, muito conteúdo que é veloz, que tá aqui hoje, amanhã não tá. Então, se eu não tô acompanhando na velocidade em que as coisas saem, eu tenho medo de ficar de fora. Então, eu preciso estar na conversa. E quando você falava de literatura, Cristiano, a gente percebe que o ritmo é muito mais lento. Com certeza. Mas, vem cá, ele é muito mais lento ou ele é simplesmente menos rápido, né, do que o que a gente tem hoje? Porque
enquanto um autor vai descrevendo todo o cenário, o ambiente, a luz lúgubre, né? E toda aquela questão da sensação do ar denso por conta de alguma... Enfim, Legal. né? Então aí o cara diz assim, poxa, cadê a história, né? Cadê o conteúdo em si? Então ele vai deixando os livros de lado por conta disso, né? Eu te diria que as duas coisas. Você tem narrativas que elas naturalmente elas são construídas para serem mais lentas, mais bem delineadas, mais densas, um ritmo mais lento. Você tem narrativas que são construídas para serem mais fluidas, mais intensas. Mas as duas, ainda assim, é difícil você competir com o que a gente tem de estímulo nas redes sociais. Então, você pode pegar um livro que, sei lá, por exemplo, o Cortiço. Você tem uma construção que, da próprio movimento estético, é uma construção mais detalhada, mais descritiva. Você pode pegar um livro de uma literatura de consumo contemporânea, um Dan Brown, que tem uma escrita muito mais veloz, mais intensa, mais... Ainda assim, é um desafio para o aluno entender que ele precisa topar o desafio. Entrar no livro, começar. E aí vamos voltar. Nos filmes é assim também, né? Então, fica se esperando o clímax do filme. Então, tem alunos que dizem assim, eu não consigo assistir filme sem celular do lado. Então, a cena tá baixa, a tensão tá baixa na cena do filme, aí tá lá no celular, zapeando. E... apareceu agora, começou a ficar... Aí ele presta atenção. Então ele As luzes alterna. brilhantes começaram a aparecer. Aí alterna. Então, Só de um assim, tiro, pá! imagina, então se o cinema, que já tem um recurso visual, já compete... Você imagina como a literatura ela compete um pouco mais, né? É mais difícil para ela. Mas, de novo, é insubstituível. A gente precisa topar esse desafio. E daí a questão, como é que a gente negocia? Você vê, você falou esse termo FOMO. Então, como é que eu negocio para estar dentro, mas ao mesmo tempo não estar totalmente dentro a ponto de também não usufruir daquilo que precisa ser usufruído com densidade, qualidade, calma? Eu vou ficar totalmente fora? Então, é preciso tirar todo mundo desse mundo? Essa é uma questão que a gente precisa analisar sem julgamentos de valores. É possível tirar todo mundo desse mundo? É possível. Eu também acho que não, entendeu? Então assim, o cuidado com o termo brain rot é exatamente não patologizar esse processo totalmente, como se fosse um transtorno, uma síndrome, uma doença. Mas é um reflexo, é uma palavra que nomeia um espírito da época, né? O zeitgeist, o espírito que está permeando a nossa época. É isso que a gente... E eu sinto que a juventude, pelo menos, eles fazem um diferencial já. Porque existe também o termo doom scrolling, que é quando tu passa, tipo, horas só o scrolling ali na... Mas não necessariamente é um brain rot, entendeu? Eu sinto que os meninos, especialmente os mais novos, assim, de 6º, 7º, 8º ano, pra eles o brain rot é essa defasagem mesmo. É um conteúdo mais... idiota por falta de outra palavra, vazio. Enquanto não necessariamente é só o estar passando, entendeu? Existe um diferencial. Então, assim, existem até camadas dentro do próprio brain rot do que a gente tá já trabalhando. E aí é muito complicado, porque já é algo que também não surgiu do nada. A gente fala sobre 2024, mas, por exemplo, antigamente o livro competia com o filme porque tu falava, vamos ler Harry Potter. E a pessoa fala, mas tem filme, não vou ler. E aí foi só a evolução desse sentimento de... Quando virar filme eu assisto. Quando virar filme eu assisto. Por que eu vou ler esse... Tem uma história muito, muito famosa. Tem diretores aí de cinema, tipo Martin Scorsese, que ele fala muito sobre como filmes da Marvel não são filmes, né? E aí tem uma história muito famosa de um cara que... Eu não lembro se foi ele, mas ele tava no aeroporto. E aí, como se fosse na cadeira da frente dele, tinha uma pessoa vendo um filme da Marvel e pulando de cena de ação a cena de ação. Porque era exatamente o que a gente tava falando. Eram as luzes brilhantes, era o barulho, era o estímulo mais engajado. Então, a construção de personagem deixava-se por fora. Então, se construía só a bomba, a explosão, o diálogo não era importante. E aí, pra mim, é daí que vem a essência, a gênesis, né, do brain rot. É essa coisa, a falta do conteúdo, é a falta da importância de uma densidade, é apenas luzes brilhantes. E a existência de muitas opções. O que vocês acham sobre isso? Porque, por exemplo, eu estava vendo uma vez uma pessoa falando que vamos assistir um filme. Aí entra na plataforma de streaming e fica rolando para cima e para baixo, olhando, isso me parece ser legal, deixa eu botar na minha lista. Essa série parece ser interessante. Depois eu começo a assistir o primeiro episódio. E assistir que é bom? Não assiste. Nada. Então, antigamente, quando a gente tinha menos opções
e a gente tinha que consumir aquilo, ou então não tinha o que fazer. Então, o que vocês acham sobre essa questão de ter muitas opções hoje? Tu sabe que eu nem acho que a gente necessariamente tinha menos opções, eu acho que a gente era mais regrado, no sentido que, assim, por exemplo, pré-Netflix, aquela série ou aquele filme ia passar naquela hora. Sim. Então tu se programava pra assistir. Se eu perdesse aquela hora que ele começava, eu ia ter que ou esperar a próxima vez que ele fosse passar, ou ir numa locadora, instintivamente, alugar aquele filme. Ou, né? Então, assim, hoje em dia eu sinto que tem mais opções, mas também a questão do... A qualquer hora eu posso estar assistindo isso, então nada é prioridade, porque tá tudo na palma das minhas mãos. À minha disposição. Exato. Verdade. É engraçado tu colocar o rádio pra tocar e uma criança que não sabe, às vezes, ou tá tendo primeiro contato com o rádio, diz assim, passa essa música. Passa essa música, eu não gostei. Né? Então, assim, gente, atenção, dentro da sala de aula, principalmente. E aí, Cristiano também pode falar como psicólogo e talvez trazer alguma especificidade sobre o cérebro. A atenção, ela está pior ou ela está diferente? O que vocês acham? Na verdade, a gente pode pensar em vários modelos de atenções, né? Tem a atenção seletiva, a atenção sustentada, alternada, a gente pensa em várias perspectivas. Não existe melhor ou pior. Como eu acabei de falar, como a gente comentou no início do podcast, há uma adaptação, uma neuroplasticidade para esse contexto. O cérebro ele não vai fazer julgamentos de valores aí. O que acontece hoje em dia, e cada vez mais, é que diante de tantos estímulos e diante de tantas possibilidades, nós não somos treinados, não aprendemos a manter a atenção. E isso é justificado, inclusive. Por exemplo, a pessoa, hoje em dia, muitos alunos, inclusive hoje eu estava conversando sobre isso em sala de aula, o aluno diz assim, eu consigo estudar com o iPad do meu lado, eu consigo estudar com o iPad do meu lado, escutando música, com o livro aberto e o caderno. Tá, você consegue, mas consegue em que grau, né? Qual é a eficiência desse estudo? Vamos tentar medir isso a partir de indicadores reais, né? E, obviamente, a gente percebe que há um prejuízo nesse processo. Alguma coisa ele consegue, foi como ele subjetivamente se organizou. Não é a forma mais sadia ou mais eficaz, sim, mas é como ele conseguiu se organizar diante de tantas coisas que foi exposto para ele e que ele culturalmente aprendeu que é assim que faz. Estudar com várias plataformas no celular, né? Você falou sobre esse excesso de possibilidades, não é só nos produtos audiovisuais, até cursos hoje em dia. Então, se a gente pensar, por exemplo, os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles são bombardeados por cursos específicos de cada área, cada disciplina. Então, o cara ele tem que contratar o curso tal, curso tal, curso tal, curso tal, e ele tem vários cursos disponíveis e todos esses cursos têm exercício. Então, assim, fica todo um cabedal de possibilidades que, ao mesmo tempo, ele não usufrui de todas. Ele vai pingando em um, pingando... Eu vejo isso desse, eu vejo isso daquele, né? Nessa perspectiva que você comentou do on demand. Eu e Israel... A gente tá sorrindo aqui. Não, vamos fazer aqui, né? Tu vai a mãe, vai. É porque meu filho, de 16 anos, ele tá estudando pra cursos que ainda não foram criados. É mesmo? Que tipo de cursos? Não sei, não foram criados. Então, é um pouco isso. A gente veio falando pra cá, como, por exemplo, na minha época, Israel tá falando, porque eu tenho um aluno que virou chefe de cozinha. Aí eu falei, nossa, na minha época, ser chefe de cozinha não era uma opção. Ele falou, como assim? Claro que era. Eu falei, não, claramente, se eu quisesse ser um chefe de cozinha, eu poderia ir fazer gastronomia. Mas tu chegar pros teus pais e falar, cara, eu queria muito fazer gastronomia, e falar assim, tá bom, de hobby, né? E aí você vai fazer direito, engenharia ou medicina. Sim. Então, hoje em dia, até essa grande variedade de cursos que não sei nem, por exemplo, eu vou fazer... Só de engenharia aí, tu tem engenharias de pesca, em alimentos, e de produção, Eu tenho o meu irmão ele tem o QI super avançado, né? Israel conhece meu irmão. E aí, quando ele tinha 7 anos, ele queria ser astrofísico. E a gente falava, cara, eu não sei nem o que isso faz. Por onde começa? Por onde começa essa astrofisicidade. E aí, é um pouco isso também. Os meninos, a gente fala sobre o brainrot, mas a gente também tem que levar em consideração que existe um aspecto dele que está assim, sendo transposto também para um espaço mais sério da educação, né? Eu tenho aí inúmeras plataformas de ensino. E aí, eu estudo no meu celular. E quando eu vou pro meu momento de lazer, que é tão importante quanto? Será que as notificações dessas plataformas também não me bombardeiam o tempo inteiro e eu não fico naquela questão de, poxa, eu preciso estar estudando, eu preciso estar consumindo. E aí eu faço um estudo rápido, porque eu preciso estudar, mas eu não absorvi nada desse estudo.
Perfeito. As coisas elas precisam ter seus devidos lugares e tempos, né? Então, tanto o lazer preservado, e acontece realmente, já eu escutei de alunos de terem, de saírem de onde estão, porque pensam assim, eu preciso bater minha meta de exercícios feitos. E assim, é bonito a gente ouvir isso, mas ao mesmo tempo é preocupante, por quê? Porque ele estava num momento de lazer. Foi o que você falou, me lembrou dessa cena. Então assim, cada coisa precisa ter seu tempo e seu lugar. Essa dificuldade de separar hoje em dia é que é difícil, né? É um livro muito famoso chamado Cultura da Convergência. Esqueci agora o nome do autor, vou ficar devendo. E nessa obra ele vai falar como a gente tentou e conseguiu, felizmente, infelizmente, convergir todos os produtos e todas as nossas ações para um único aparelho. Não é? Ao mesmo tempo que isso é extremamente cômodo e fácil, é também muito invasivo e muito intenso. Então, eu tenho alguém que entra em contato comigo às 10 horas da noite sobre, sei lá, sobre trabalho, né? E aí o ambiente do trabalho invade a minha casa, quando outrora não invadiria, certo? Salvo se eu não desligar o celular, enfim, se eu não botar no silencioso, eu vou ser acionado. Então, são diversos estímulos que acontecem dentro daquele mesmo aparelho. Então, para os nossos alunos, isso é extremamente difícil, mas é também para eles extremamente difícil viver fora desse mundo. Essa que é a grande questão. Eles vão ser um outsider? Como é que eles vão fazer isso? Eles vão viver paralelo a esse mundo? Eu tava até conversando, a gente tava até conversando sobre, tipo, por exemplo, a gente tem alunos aí que nasceram, eu tenho alunos aí que nasceram em 2015. Esses alunos que nasceram em 2015, a tecnologia para eles não é um acessório como é pra gente. A gente habita o mundo da tecnologia, o mundo virtual. Eles existem nesse mundo virtual. Então, o emoji, o brainrot, é um tipo de linguagem que eles nasceram sabendo falar, enquanto a gente teve que aprender. Pra gente é algo, como eu falei, acessorial. Pra eles... é o que eles são. É o que eles são, exatamente. Eles não conhecem outra coisa além disso. E aí entra nessa questão do... se eu vou me desconectar, eu me desconecto de uma cultura agora pra eles. Não é só um acessório, não é só o celular. É a identidade deles. Uma parte deles. Uma parte deles. Então vou aproveitar que vocês entraram nesse assunto, vou fazer uma pergunta que se refere a uma legislação que a gente tem hoje e que algumas escolas, mesmo antes da legislação, já aplicavam, o contexto de impedir que os meninos operassem, né, os aparelhos celulares dentro da escola. Não só dentro de sala de aula, como no contexto da escola realmente, no intervalo e tudo mais. Então assim, se o aparelho, se a tecnologia faz parte da vida deles, como é que estão esses alunos dentro de sala de aula proibidos, né, de usar o equipamento? Como é que fica? E aí pergunta, posso até dar uma ampliada nela, no sentido de que qual que é o tipo de aula hoje que faz o aluno se perder mais rápido? Se perder em que sentido? Se perder nos seus próprios pensamentos e, enfim, não prestar atenção e não absorver nada daquilo que o professor está falando. Se eu pegar... Isso é engraçado. Eu uso muito caderno, né? Então eu faço muita questão de estar o tempo inteiro engajando com o ato do... vamos copiar, galera. Sim. Pra eles é uma tortura. Tipo assim, eu nunca me esqueço de uma prova no final do ano passado que eu dei 27 páginas de resumo, né? E aí eram 27 páginas que eles tiveram que copiar. Que eu não gosto de dar... Eu gosto que eles... E aí pra eles isso é... Mas pelo menos eles estão ativos. Agora se eu abro o livro e fico... Gente, vamos lá, vamos... Essa aqui, aí eu leio com eles. Eles ficam, eu tô lendo, mas não tô... Nem é isso aqui. Aí sempre tem aquele lá no fundo da sala que fica viajando consigo mesmo. Então se eu não chamar pra puxar... Ei, vamos ler essa parte aqui. Ou... Do nada eu chamo teu nome e ele fica, eita, não sei onde estamos. Então, assim, tem esse... É complicado por conta disso. Eu diria que isso varia a partir de várias perspectivas. Por exemplo, individualmente falando, existem aqueles alunos que são mais dependentes do aparelho do telefone. Esses é notório, né? Na turma, você enxerga o mal-estar que é não estar com aquele celular naquela hora. Porque ele não está ali com o celular por uma questão legal, institucional, a escola não permite e ele não está. É federal, né? Mas o que acontece na vida dele, constantemente, o tempo todo ele está com o celular, o tempo todo olhando alguma coisa. Então aquele momento ali é literalmente um momento de abstinência. Sim. Então esse aluno é um aluno muito difícil de você conseguir capturar porque ele está em um estado de mal-estar. Né? A redundância aí, fonética. Então, você precisa, de alguma maneira, realmente chegar até ele, conversar, acionar. E aí não se trata de uma metodologia específica. Você tem alunos, por exemplo, que têm uma rotina de estudo mais organizada.
Então, esses alunos que têm uma rotina de estudo mais organizada, eles já são mais afeitos com dinâmicas que vão usar o quadro, o caderno, a lousa, prestar atenção. Isso não é uma questão. É algo mais antiquado, de certa forma, né? Porque dentro da rotina de estudo deles, eles conseguem lidar. Existem uns que já, dentro da sua rotina de estudos, e eles têm a rotina de estudos, está inserido integralmente a tecnologia. E aí eles precisam de alguma coisa para anotar, eles anotam no iPad, eles, sei lá, tiram foto, querem tirar foto, tiravam foto no celular, enfim. Eles usam a tecnologia a seu favor e aí é difícil nesse sentido. Então varia muito, né? E aí e a outra variação é a própria metodologia empregada para que aula específica. Então tem aulas que você precisa ser um pouco mais tradicional e tem outras que você precisa utilizar outras metodologias mais ativas para poder reter a atenção. Então, assim, é muito variado nesse sentido. Quando, por exemplo, tu está fazendo uma análise de uma obra, Cristiano, e aí, né, você tem que ler alguns trechos da obra e discutir sobre, às vezes, o contexto da época e o que o autor estava pensando quando ele estava falando aquelas palavras que talvez para eles não sejam parte do vocabulário. Perfeito. Como é que tu faz para manter a atenção deles? Nessas horas, a leitura, sobretudo quando se trata de leitura em sala de aula, ela é uma leitura um tanto quanto fragmentada, né? A gente faz uma seleção, é sempre um recorte, né? A proposta da leitura integral, a experiência integral, ela é individual. O aluno precisa fazer em casa. Então, a leitura, ela sempre é um ponto de dispersão. Isso é um fato. Então, colocar o aluno para ler, colocar os alunos para irem lendo cada um trecho, ler e voltar e perguntar, porque em 2, 3 linhas, um parágrafo, se for texto em prosa, ele se perdeu. Isso acontece cada vez mais. Sabe o que eu adotei como... Hoje em dia... Perdão de cortar, mas o que eu adotei como tática, se eu chamo o aluno e ele não sabe onde está, a gente volta para o começo do texto. E aí eles estão ali o tempo inteiro agora em pânico, porque ele não quer ser a pessoa que vai fazer a gente voltar pro começo do texto. Me lembrei daqueles filmes que o cara, que o cara é obrigado a fazer flexão ou então correr o campo tipo por causa de né? E aí já aconteceu. E eu gosto, assim, às vezes, na maldade um pouco também, tô aqui no final, eu sei que tem aquele aluno que ele não tá... E aí eu não sei quem é, ele fica... Então, gente, não sei onde é que a gente tá. Então vamos começar do começo, né? Na cacofonia. Agora tem uma coisa curiosa, paradoxal um tanto, é o seguinte, a gente diz assim, óbvio que não são todos, tem alunos que têm ritmo de leitura, tem alunos que leem, isso é uma questão que vem cultural de casa, do próprio aluno. Existem aqueles que acham que um livro de 100 páginas é uma leitura homérica, impossível, entendeu? 100 páginas. Existem aqueles alunos que, dentro desse apelo das redes sociais, ele é capaz de ler um livro de 700 páginas. Sim. Se um determinado TikToker, em 10 segundos, falar daquele livro e dizer qualquer coisa sobre o livro, ele é capaz de comprar o livro e ler motivado por aquele vídeo. Se ele vê 5 vídeos... E aí entra num outro assunto que é o algoritmo. Se ele vê 5 vídeos sobre aquele livro, ele compra o livro e lê o livro. Ou pelo menos tenta. E aí vem aquele sentimento de pertencimento, né? Tá todo mundo falando sobre isso na minha rede social. Porque ele não às vezes é a bolha dele, nem a rede social dele. Que às vezes ele não percebe. Ele viu aquele vídeo, curtiu, o algoritmo vai gerar que vários vídeos daquele vão aparecendo, né? Perfeito. Então é bastante isso mesmo. E a gente vive num grande elevator pitch, né? Que é aquela coisa como é que é pitch em português? Vou lembrar agora. Defesa, um discurso. Aquela coisa, tu vender a coisa em 10 segundos. Então, se tu consegue fazer um caso aí que faz sentido em 10 segundos, para essa pessoa que ela vive dessa consciência, ela vai explorar isso, né? E aí a gente vive disso em várias questões. Os alunos estão bombardeados o tempo inteiro por... A gente pode ver como oportunidades. É a oportunidade de aprofundar aquele assunto que foi jogado de maneira, às vezes até não inapropriada, de maneira não responsável ali. Nele ele vai precisar, porque às vezes eu também não sei o que está sendo, o que o aluno está consumindo no algoritmo dele. É apropriado? É para a idade dele? A gente também tem essa questão de que o brainwash também vem para a questão, querendo voltar aí um pouco, mas que é uma questão que muitos alunos estão consumindo coisas muito além do que eles deveriam estar consumindo, né? Ou superficialmente. Tem alunos que dizem assim, mas professor, eu sigo muitas contas no Instagram de jornalismo. Né? E aí basicamente lê só a manchete, o recorte. Ou só lê um lado da notícia. E acabou. E ele acredita que ele está
ele está informado, né? Que ele consegue debater a respeito. Também tem. E isso não só aluno, não, tá, gente? Nós também somos assim, né? A gente segue uma série de gente. E aí jura que aquilo ali substitui a leitura de um livro, né? Ou comodamente deixa de, sei lá, num congresso, porque você imagina que você segue tanto influências que falam sobre aquilo. Então, é a realidade que a gente vive hoje, né? A escola, com o seu papel civilizatório, ela precisa o tempo todo estar atenta e negociar com isso, que é o que está acontecendo naquela época, no momento da educação. Então, nós temos um acervo de elementos culturais que carregamos e precisamos ensinar para os nossos alunos, mostrar, levar até eles, mas isso não é desconectado do agora. Sim. Então, o aluno precisa perceber, essa é a grande questão. Os nossos alunos, né, os filhos dos pais que estão nos assistindo, eles precisam entender e perceber que isso é feito para ser como é feito. E aí a criticidade é um ponto, é um farol, entende? O sujeito consome, mas ele entende que há um mecanismo ali por trás que o induz a consumir aquilo daquela forma, e em algum momento ele precisa parar e questionar. Será que não já está demais? Será que eu não estou usufruindo de maneira esvaziada? Será que não é hora de dar um tempo? E, enfim, é preciso que tenha essa percepção. E cabe ao pai também entender o que é que meu filho está consumindo. Com certeza. O que é que eu posso extrair desse consumo? Será que esse consumo que até então está sendo superficial ou vazio, eu não consigo transformar num aprendizado, num hobby? Que às vezes a pessoa, poxa, eu vejo vários TikToks aí de arte. Quem garante do famoso Bob Goods, né? Quem garante que daí numa pessoa que consome Bob Goods não tem um artista por trás, entendeu? Então cabe também não só a escola, mas também o espaço domiciliar de estar regrando esses tipos de consumo e extraindo o possível dele, né? Eu queria aproveitar que vocês tocaram num ponto que eu iria fazer uma pergunta, né, a respeito disso, da perspectiva de professor mesmo, porque a gente sabe que os professores conversam entre eles, né? A sala dos professores é um momento muito rico de trocas, né? E de fato a gente está, às vezes, num papel que requer a presença da família. Então, falou sobre responsabilidade, autorresponsabilidade, só que o pensamento crítico do adolescente, que agora é uma adolescência até 24 anos, né? Então, expandido essa faixa etária, e você entrega um equipamento com multifunções na mão dele e espera que ele tenha um senso crítico para dizer quando vai parar, a gente sabe que isso não é de fato de direito o que acontece. Então, o que vocês mesmos, o que vocês ouvem dos colegas professores de dizer assim, como a família deve ser responsabilizada nesse sentido e quais seriam os passos que vocês esperam como professores que as famílias tomem para que os meninos dentro de sala de aula estejam mais atentos, por exemplo? Eu acho que um fato que eu gosto muito de bater na tecla, às vezes a gente tem aquele aluno que ele é um aluno bom, um aluno que ele estuda, que ele tira uma nota boa, mas por ele ser tão bom, a gente acaba deixando ele passar, né? E aí, às vezes, ele não está onde ele poderia estar socialmente ou culturalmente, porque ele é um aluno que academicamente ele entrega muito. Então a gente tem ali um aluno que às vezes ele não dá trabalho, mas que ele poderia estar sendo extraído muito mais do que ele está sendo. E aí eu vejo isso muito na época que eu dava aula para educação infantil, de conversar com os pais, tipo, fulano é ótimo, mas uma leitura mais diversificada e um programa, por exemplo, ele é muito bom, eu que dou aula de inglês, muito bom em inglês, e uma terceira língua? Mas é muito novo. Não, eu acho que é o momento que a gente tem de extrair o máximo que a gente pode, entende? Sim. Eu penso que um dos papéis dos pais é a abertura, sempre na medida do possível, porque quando a gente fala de abertura para conversar com os filhos, tem pais que têm uma super tranquilidade para fazer isso, né? Tem outros que não tem tanto. Tem temas que são tabus, tem rotinas de trabalho que impedem um contato mais próximo, isso tudo é muito complexo. O que é o fato? Entregar um celular com uma capacidade, uma potencialidade que tem num mundo tão acelerado, com tantos estímulos, com tanta coisa que pode bombardear, é a palavra que a gente sempre usa, né? Os nossos alunos, entregar isso para eles sem supervisão e sem diálogo é deixar o barco à deriva. Você entregou seu filho a uma educação que vai ser construída por outro sujeito que não é você. Então, assim, o controle pelo controle é suficiente? Não. Não é.
Ele vai achar alguma forma vai achar alguma burlar, forma. provavelmente. Bota um aplicativo tal. Ok, tem gente que tem algumas pessoas que não tem maturidade. Vamos botar um aplicativo para tentar monitorar, ver a quantidade de horas que usou. Controle parental, né? Controle parental. Até Certo. porque se ele não usa o dispositivo dele, ele pode usar o do coleguinha do condomínio, do esporte, enfim. Antes de ver, uma vez eu escutei o aluno dizer, me presta o celular. Eu disse, que foi? Aí eu disse, não, meu pai tomou meu celular, deixa eu dar uma zapiada, deixa eu olhar. Ele não falou zapiada é muito antigo. Aí ele falou, deixa eu olhar aqui, meu pai tomou meu celular, tô de castigo. Aí ele pegou o celular do amigo e dali ele foi usufruir. Né? Então, assim, existe essa necessidade do acompanhamento e do diálogo. Esse acompanhamento pode ser feito por um controle parental, mas isso não substitui o diálogo. Não. E a construção dessa criticidade. Porque, veja, gente, nós que somos adultos, vivemos num período que não existia nada disso. A gente ainda cai, não é? Nós somos convidados, somos seduzidos, somos sequestrados para estar nesse mundo. É difícil para a gente. Avalia quem já nasceu nesse mundo e não conhece outro que não esse. Então não tem como a gente retirar totalmente. Não é possível. Haverá um momento em que ele vai ter que entrar em contato. Ele não vai virar um ermitão. Então, como eu faço esse processo de inserção? Ele já está dentro, já entrou. Como é que eu vou fazer esse processo? Pelo menos de É o direcionado. um direcionamento. Não tem como se escusar dessa missão. Né? Ela, de alguma maneira, tem que estar na sua vida, na sua rotina, no seu caminhar. Porque, caso contrário, ele vai fazer isso sozinho, da maneira que for possível, com outras pessoas agenciando, e a gente não sabe onde vai chegar. É criar uma parceria também com a própria escola, é ter uma comunicação ali com a coordenação, com os professores, é ver, poxa, por que meu filho está agindo de tal forma? Ou qual é o tipo de conteúdo que ele está verbalizando dentro de sala de aula? Por que ele está verbalizando dentro de sala de aula? Ou ele ouviu dentro de casa, ou ele ouviu por meios de terceiros como a tecnologia. Então tem que ter esse tipo também de comunicação, essa via de... Essa parceria entre o pai e o aluno, e essa triade, né? O pai, o aluno e a escola. Que aí a gente consegue civilizar, meu Deus, quase não sei. Civilizar o aluno de maneira perfeita. Não perfeita, né? Porque ninguém é perfeito. Mas de maneira mais consistente, tá aí, essa é a palavra. E uma vez assim, vamos pra gente se encaminhar aqui para os finalmente, né? Se a gente tem a perspectiva de instalação do consumo excessivo de brain rots como um hábito. Como você falou uma palavra que realmente me levou a pensar que se isso é um hábito, quando ele deixa de ter, ele realmente passa por uma síndrome de abstinência. Sim. Né? E aí a gente fala sobre síndrome de abstinência quando a gente está falando de pessoas que são viciadas, sim, né? E geralmente o pensamento era de drogas. Sim, né? sim. Mas você pode ser viciado em neurotransmissores. Né? Então, assim, como você pode evitar que esse hábito permaneça? Ou seja, como desinstalar, né, esse programa? Eu acho que é impossível. A gente 100% desinstalar. Eu acho que o ideal agora, para essa geração que a gente vive, é a substituição. Ele vai ter acesso à tela, seja a minha, seja dentro de casa, na escola, com os Chromebooks, com os iPads, ainda que de forma mais monitorada. Mas vamos então substituir esse conteúdo de brain rot. Por que a gente não para um conteúdo mais saudável, mais direcionado, mais benéfico? E aí, nesse momento que a gente transforma esse brain rot num conteúdo ainda que tecnológico mais direcionado, também se torna um hábito. Então, assim, eu tenho o hábito de, sei lá, procurar sobre mitologia na internet, no YouTube. E aí se torna um hábito. Aí isso vai me levar aos livros. Eu vou querer aprofundar. Então cria-se um contra-hábito, né? De certa forma. Ou uma curadoria. Eu também não acredito que seja possível total impedimento. Uhum. Né? Especialmente se ele já está inserido nesse mundo e se constituiu subjetivamente nele. Se ele já tem uma parte da sua identidade criada dentro desse mundo. Então, como a gente pode substituir isso por outras possibilidades? Dentro das redes sociais ou fora dela? Dentro da internet ou fora dela? Substituir totalmente é muito pouco provável, né? Isolar o sujeito tem um preço. Eu posso retirar o celular dele? Posso. Eu posso não dar o celular para o meu filho e ele nunca ter um? Posso. Mas isso terá um preço que será pago posteriormente. Então, como é que a gente faz essa negociação? Né? A substituição é uma possibilidade. Entendido. A gente vai se encaminhando para o final aqui. Considerações finais, Lucas? Eu acho que, assim, nesse mundo que a gente vive de movimentos muito rápidos, a gente também tem que apreciar
o fato de que a gente tem esse benéfico da sala de aula ser um espaço livre, né, de tecnologias, assim, não livre, mas pelo menos mais direcionado, e tentar criar o hábito desse aluno. Eu faço muito isso nas minhas salas de aula. Até porque o inglês acaba que ele sempre foi mais lúdico, né? Antigamente tinha o rádiozinho com CD, e aí foi se transformando. Então, assim, tentar. Eu gosto muito de indicar, tô dando uma aula sobre certo, eu passo um filme direcionado a isso, um livro direcionado a isso, mostro um clipe que talvez instigue esse aluno a ir procurar sobre esse autor, sobre esse cineasta. A curadoria, né? A curadoria, exatamente. Então é mais sobre... Eu acho que eu estava falando uma vez para os meus alunos que independe de eu, como professor, gostar da tecnologia na educação, não, ela vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com ela e não contra ela. Sim. Suas considerações, Cristiano. Inclusive, se quiser deixar para a família aí, né, uma indicação de um livro para começar, né, nesse mundo. Eu acredito que é um convite, inclusive, para os pais, né? Os pais também precisam se permitir esse movimento de reconhecer que estão inseridos nesse mundo, né? Como eu disse, a gente estava conversando agora há pouco, mas o meu Instagram é só, sei lá, de assuntos de direito. Imagina que o pai seja advogado. Mas eu só vejo assuntos do direito, assuntos que me interessam. Se é um hiperestímulo acelerado, fragmentado e veloz, você está dentro desse processo. Você pode estar vendo palestras de Harvard, obviamente, que entre o bailarina Caputina e o sujeito lá que é doutor e está falando sobre, tem mais conteúdo, mas é a mesma dinâmica. Não é alienado, né? Você está, de alguma maneira, submetido a um estímulo constante, acelerado e fragmentado. Então, é preciso também que o pai assuma que ele precisa também sair um pouco desse mundo. Então, talvez aí o convite para que o filho saia é saindo junto com ele. Boa. Não é? Então, assim, vamos dar um rolê diferente, vamos ficar um pouco mais tempo juntos, vamos ler o livro juntos. Você lê um capítulo, lê o outro, vamos ver alguma coisa. E aí sair sabe, dessa... É como se fosse uma máquina de lavar centrifugando, né? Você tá ali... Então, sair desse lugar e se propor a outras possibilidades que te possibilitem desacelerar. E aí eu não posso indicar nada mais, nada menos do que a própria literatura, de maneira geral. Então, a leitura de um bom livro com o seu filho. Qualquer livro, eu acho, na verdade, né? A leitura de, sei lá, você quer ler com ele algum livro de autoajuda, leia algum livro de autoajuda, algum livro de 10 lições de alguma coisa, leia 10 lições de alguma coisa, mas desacelere. Né? Na perspectiva que estamos tratando aqui, e eu gostei da tua ideia, e faz todo sentido, para além de um valor estético, está a proposta de desacelerar. Né? Então faça isso com os seus filhos. Eu acredito que a gente tem a noção, todos nós sabemos o que precisamos fazer de alguma forma, né? Acho que o comodismo da gente e de fato, o zapear, né? É mais fácil do que se mover no sentido de fazer algo que vai exigir realmente mais um pouquinho da nossa mente. Mas, de qualquer forma, né, a gente vai encerrando por aqui. A gente quer agradecer aí a presença das famílias nesse tempo com a gente. Né? Tempo aí de, acho que uns 47 minutos que eu estou vendo aqui, mas significa que vocês, então, não estão aí na cultura do Brain Rot, vocês estão conosco até agora. Né? Não, então, assistiram em 2x não, né? Não pode ter assistido em 2x, não pode, é verdade. Então, gente, a gente quer agradecer a presença de vocês até então. Fiquem ligados para os próximos Singular Connect, que de fato vai trazer para você mais informação a respeito desse mundo da escola, que tanto faz sentido para quem quer acompanhar o filho de fato para fazer diferença na vida dele. Até a próxima.